tendo amado os seus que estavam no mundo, em Jerusalém, na Galiléia, na época dele, amou-os até o fim. Jesus amou-os, amou os seus discípulos, amou os que criam nele. Fala comigo assim, até o fim. Diga comigo assim, Jesus Cristo me ama até o fim. Graças a Deus. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o diabo, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, o diabo colocou no coração de Judas Iscariotes, que Judas deveria trair Jesus. Para como disse, Judas traiu Jesus, mas não contra a sua vontade. Não é contra. Porque senão Judas não teria opção. Então o diabo colocou no coração dele para trair Jesus. Mas ele não era obrigado a trair. Mas ele quis trair. Então Deus não obriga você a servir, Deus não me obriga, Deus não nos obriga a servir. E o diabo também não pode falar com você, mata, rouba. Sabe? Ele pode falar isso com você, mas você não é obrigado a fazer. Ainda mais se você tem opção. Então, Judas Iscariotes não nasceu para trair Jesus. Ele traiu porque ele quis trair. Ele gostava de dinheiro, ele era amante de dinheiro. Escravo de dinheiro, avarento. Versículo 3. João 13, 3. Sabendo Jesus que o Pai Celestial, com a letra P maiúscula, sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos, sabendo, porque Jesus Cristo nunca deixou de ser Deus, ele é Deus humanizado, 100% homem, mas sem o pecado original, sem o pecado de Adão e Eva, sem a natureza pecaminosa, a natureza humana pecaminosa. Senão ele seria um pecador igual a mim, igual a nós, e seria condenado. Sabendo Jesus que o Pai, Deus Pai, tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus, e Jesus viera de Deus, e voltava para Deus. Olha que o tamanho, a grandeza do nosso Deus humanizado. Ele está sabendo que veio do Pai, veio para morrer em nosso lugar. Veio para substituir a todos os moradores da terra. E ele está sabendo que vai voltar para comigo, se passando pela cruz. Para voltar ao Pai, ele teve que morrer em nosso lugar e ser sepultado. E esse é a morte. Senão ele não voltaria. Senão ele seria expulso também. Adão e Eva foram expulsos e Jesus também seria. Então, ele veio do Pai, vai voltar passando pela cruz, passando pela sepultura, vencendo a morte. E se apresentando redimido durante 40 dias. Somente aos céus. E depois ele ascendeu e subiu aos céus para receber o Espírito da promessa para que a igreja nascesse. A verdadeira igreja não é casa de oração. Aqui nem está escrito lá, igreja, não. Está escrito assim, é casa de oração. Que a igreja somos nós. Uma parte da igreja somos nós. Quem é nascido de novo é membro da verdadeira igreja que nasceu em Jerusalém, não no Império Romano. Não, Roma. A igreja verdadeira nasceu em Jerusalém com a descida do Espírito da promessa, com a descida do Espírito Santo. Então, esses três versículos são impressionantes, sabe por quê? Jesus está falando assim, eu não sou apenas um homem. Eu não sou apenas um homem. Eu me esvaziei, mas não deixei de ser Deus. Eu sei que eu vim do Pai para morrer. E eu sei que eu vou voltar, eu vou vencer. Vou ferir a cabeça da serpente, vou vencer o diabo. Vou ser sepultado, mas vou vencer a morte. Nenhum homem, nenhum ser humano venceu a morte. Jesus venceu a morte. E como é que eu fico sabendo que Jesus venceu a morte? A noiva dele, a igreja verdadeira. Só que não. No Brasil e no mundo já se fala sobre 1 bilhão de pessoas que creem em Jesus. Eu estou falando que creem para valer. Né? Creem em Deus. Você fala que crê em Deus, mas não tem responsabilidade nenhuma com a obra dele? Não tem nada, você não tira. Você está falando que crê em Deus, mas eu não faço nada para ele. Eu vou chegar lá com as mãos vazias e vai me recusar. Então eu estou mostrando a vocês
E agora nós vamos falar. Eu vou repetir com vocês, viu? E depois todos nós vamos dizer. Versículo 3. Sabendo Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e o Pai, Deus Pai, tudo é tudo, Deus. É todo o universo, os mundos visíveis e invisíveis. Por exemplo, agora mesmo está saindo um telescópio que nunca houve igual no mundo, em todos, desde Adão e Eva, nunca houve. Então vamos descobrir dezenas e centenas e milhares, milhões de estrelas, de galáxias. Porque Deus diz, através de Daniel, que a ciência se multiplicaria. Então, só não tem quem não entender. Alguém diz que pior cego é que ele não tem chegar. Aqui está falando assim, sabendo Jesus que o Pai tudo confiara às suas mãos. E que ele, Jesus, viera de Deus Pai. E voltava para Deus. Para começar passando pela cruz. Morrendo. Ele veio para isso. Para morrer em nosso lugar. Então veja o que eu vou falar agora, depois de falar 7 vezes, só eu. Aqui está falando assim, ó. Tudo, Deus o Pai entregou tudo às mãos de Jesus. Eu vou falar com vocês, Jesus, não, eu vou falar sozinho, depois todos nós vamos repetir. Eu vou dizer assim, Jesus é a mão cheia de Deus Pai para nós. Jesus, verdadeiro com verdadeiro Deus, Jesus é a mão cheia de Deus Pai para mim, para você e para nós. Para a nossa família, para quem quiser. Então eu vou falar sozinho 7 vezes, viu? Para você decorar, depois que a gente vai falar 7 vezes tudo junto. Jesus é a mão cheia de Deus Pai para nós. Para mim e para nós. Você toma conta para mim. Para nós, para desenvolver sua família. Jesus é a mão cheia de Deus Pai para nós. Jesus é a... Ninguém pode comparecer diante de Deus com as mãos vazias. Mas Jesus é a mão cheia de você. Então só vai chegar lá com as mãos vazias o incrédulo. Porque Jesus é a mão cheia de Deus Pai para mim e para você. Entendeu? A conexão da leitura da Bíblia. A gente não fala assim, lituro e depois fala peixe. Não, aqui é assim. A gente não fala. A pedra é de tulum e palha de milho. Não, aqui não é assim. Aqui não é confusão. Aqui a gente estuda a Bíblia assim. A Bíblia interpreta a si mesma. Diga comigo assim, a Bíblia interpreta a si mesmo. Então eu leio a Bíblia, não vazio, não vai ser aceito. Mas Jesus é a mão cheia de Deus para qualquer pessoa que quer. Então você só vai chegar com as mãos vazias se você quiser. Porque Jesus é a mão cheia de Deus Pai para você. Então vamos ficar de pé, nós vamos falar 7 vezes. O mais forte ainda, no dia 19 de abril, nós vamos completar 40 anos, semelhante à mensagem de hoje, só no dia 19. Se Deus quiser, dia 19 de abril, nós vamos completar 40 anos. Aí vocês vão ver uma mensagem, vocês vão ver, ficar sabendo o que eu recebi na última viagem que eu fiz. Eu não entro em férias, não tiro férias, não. É um retiro. Vocês já me conhecem há bastante tempo, né? Mas hoje é uma noite inesquecível. Levanta a sua mão, eu vou falar sozinho, uma vez só. Depois nós vamos repetir certo. Falei outras coisas. Jesus é a mão cheia de Deus Pai para nós. Jesus é a mão cheia de Deus Pai para nós. Jesus é a mão cheia de Deus Pai para nós. Vamos lá. Jesus é a mão cheia de Deus Pai para nós. Jesus é a mão cheia de Deus Pai para nós. Jesus é a mão cheia de Deus Pai para nós. Jesus é a mão cheia de Deus Pai para nós. Jesus é a mão cheia de Deus Pai para nós. Jesus é a mão cheia de Deus Pai para nós. Jesus é a mão cheia de Deus Pai para nós. Vocês estão observando que eu não estou com pressa.
Eu estou mostrando 3 vezes no ano, todo varão, homem, né? Varão, mesma coisa que homem. Entre ti aparecerá perante o Senhor, teu Deus, no lugar que ele escolheu. Em nosso caso, o lugar que Deus escolheu, não contra a nossa vontade, é a casa de oração profética. Na festa dos pães ágeis, pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Ponto e vírgula. Digam quando dizem, porém, não aparecerá de mãos vazias perante o Senhor Deus. Quais mãos vazias não chegar? Nenhum. Pode ser pastor, se eu quiser que seja. Tá? Pastor, apóstolo, títulos e mais títulos. Mas com as mãos vazias não chega, não é. O versículo 17 diz assim: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo de acordo com a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Então Deus abençoa você para você abençoar. Deus dá a você a semente para você plantar. Jesus disse assim: tirai a pedra. A pedra é de um jeito. Mas o Lázaro, que estava morto e já cheirava mal, aí Jesus falou assim: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia fala: Lázaro, sai para fora. Sai para fora não. É vem para fora. Venha sair. Não tem jeito de sair. Tá? Sai para fora não. Vem para fora. E aí o que o homem não pode fazer, Jesus sei. Agora, tirar a pedra não tira de você. Plantar milho, você não planta. Mas se você recebe o milho e reconhece que Deus é Criador, então ele entra também com a terra, entra com o orvalho pela manhã, a chuva, o ar, o vento. E assim, se você capinar, não deixar a grama matar, os espinhos matarem a semente, se você cuidar da semente, você vai ter que fazer ainda o paiol. E Deus não faz paiol para você. Você está plantando e já está preparando o paiol. Se você deixar para fazer o paiol depois, você perde o milho já. Depois que está colhendo. Então, nós temos um compromisso com Deus e Deus tem um compromisso conosco. Fala comigo, se a nossa fé é uma fé que agrada a Deus. A nossa fé é uma fé aliançada com Deus. Isso é a fé que agrada a Deus. É a fé que faz, é a fé operante. Não é negócio de religião. Então, mais uma vez, por favor, levanta a sua mão para comigo. Jesus é a mão cheia que Deus faz. Então, só vai chegar lá com as mãos assim e não vai entrar. Tem que Jesus é a mão cheia de Deus faz para mim e para você, para quem quiser. Então, só não vai entrar lá no céu, só não vai ser recepcionado, só não vai entrar nas mansões celestiais, onde Jesus Cristo, o nosso precursor, quer dizer, aquele que entra primeiro anunciando a chegada dos outros. Então Jesus está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o precursor, é aquele que entra primeiro anunciando a chegada dos outros. Jesus já está anunciando a chegada da noiva dele à igreja. Então aí você entra e passa. Porque você tem a mão cheia, Jesus é a mão cheia de Deus Pai para você. Fala, graças a Deus. Agora eu vou ler com vocês o Salmo 90, versículo 17. Seja sobre nós, Salmo 90, versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor. A palavra graça quer dizer favor imerecido. Seja sobre nós a graça do Senhor. Nosso Deus, não é Deus dos outros, não. Nosso Deus, confirma sobre nós, Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, confirma, Senhor Deus, confirma as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. É isso que a gente vai falar daqui a um pouco. Você vai pedir a Deus para confirmar as obras das suas mãos, não é das mãos de Deus, não.
Deus não vai tirar a pedra para você. Ele não vai plantar nem para você. Agora, se você faz, confirma-se. O que você fizer, Deus confirma, o Espírito Santo confirma. E você vai crescendo e se tornando produtivo. Porque quem tem, recebe mais. Fala comigo. Quem tem, recebe mais. O que você tem vem de Deus, o que eu tenho vem de Deus. Porque eu não tenho nada. Então, você recebe de Deus, reconhece que Deus é Criador, então você vai semeando e Deus vai dando mais para você. É difícil explicar. A riqueza que Deus tem para mim, tem para você. E essa noite é uma noite inacessível. Semelhante a essa, vai ser no dia 19. Em 3 horários. 9 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite. E vai ser o encerramento. Um dia só com 3 reuniões. Eu estarei pela graça de Deus nas 3 reuniões. 9 da manhã, a ceia do Senhor. O próximo dia 12 não haverá ceia. Viu? A ceia nós estamos. E todo mundo já está sabendo isso. A ceia do Senhor. Não no dia 12. Seria dia 12, mas nós estamos anunciando e falando mesmo. Pelos celulares, aqui, quem vem aqui, eu vou falando. No dia 19 você vai ficar maravilhado. Você vai fazer uma comparação dessa noite com o que virá no dia 19, se Deus quiser. Diga comigo assim: Senhor, meu Deus, confirme as obras das minhas mãos. Estou passando tudo por singular para você. Quando plural, Senhor, fala comigo assim: nosso Deus, confirme sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. E ele vai confirmar. Ainda mais a gente pedindo, que é a Bíblia, nós estamos falando, está escrito na Bíblia. Senhor, confirme. Aí a sua família começa a ser mais avançada. Sabe por que Deus vai confirmar? O trabalho que você faz para ele aqui, o trabalho que a gente está fazendo, Deus vai confirmar. Então, além de estar escrito, você está pedindo, consolida, confirma, consolida, Senhor, as obras das minhas mãos, das nossas mãos, consolida o Senhor. E a sua família vai perceber essa diferença, porque você não é só religioso, não. Você é nascido de novo, é árvore profética, árvore frutífera, plantada, uma árvore plantada, não contra a sua vontade, e Deus cuida de você. Deus, ele é o labrador. Deus rega, Deus fala comigo, se poda. Tem crente religioso, não gosta de ser podado. Se mexer com isso agora, faça outra igreja, o igreja na terra da igreja. Mas Deus poda também, fala assim: Deus poda. Você sabe o que é podar? O que é podar, irmão Silvio? É para resistir? Que não está dando fruto, é galera. É um tesourão, não tem? Tesourão? Deus pode também. Rebelde, não quer ser árvore frutífera, Deus vai. Pode. Para destruir, para lançar no céu, não, mas pode. E dói para valer. Dói para valer. Ele pode mais. Vai podando. Por exemplo, assim, no outono, né? Nós estamos agora no outono. Em inglês diz assim: fall, to fall, F-A-L-L, to fall, fall. As folhas caem, as árvores ficam despidas, as árvores ficam nuas. É isso que quer dizer outono. Em inglês americano é to fall, fall. Agora na Inglaterra fala outra palavra que não é fall, mas fall é a queda das folhas, as árvores ficam despidas. E isso Deus faz comigo, faz com você, se você não quiser obedecer. Ele vai podando, as folhas vão cair. O inferno não diz o inferno. Mas se a pessoa não quer abrir os olhos, ele vai podando, ele vai podando. Tem muita gente pelas calçadas, na Cracolândia, sabe? Eu lembrei a palavra em inglês, da Inglaterra, autumn, A-U-T-U-M-N, autumn, é a palavra outono, na Inglaterra. Agora, fall, é em inglês, é a quebra das folhas. Então, eu sou uma árvore profética, nós somos árvores proféticas. Mas se a gente entrar pelo caminho da desobediência, você se torna negligente. Você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Você faz é para você. Você vai juntando tesouros, mas é para você. Aí, de repente, não tem passado.
O caso de Jonas. Uma grande tempestade. Mas tempestade mesmo. Deus levantou uma grande tempestade. E aí ele teve que confessar que ele era rebelde, lá entre os tripulantes. E aí ele foi lançado ao mar. Ele foi lançado ao mar. Aí Deus preparou uma baleia. Não é baleia, não. É um grande peixe. A Bíblia não fala baleia. É um grande peixe. E aí, lá no ventre do grande peixe, ele botou um golpe. Lá em Jonas 2, lá no capítulo 2. E aí sim, aí ele foi a Nínive e pregou para cerca de 120 mil ninivitas. Salvou a cidade toda. Então, de repente, Deus levanta uma tempestade contra mim, contra você. Não levanta. Mas ele tem um peixe, um grande peixe preparado para você, para mim. Então, Deus nos livre, sabe, de passar assim pela porta de Deus. E ele pode levantar a tempestade, ele levanta vizinho contra você, ele levanta a pessoa para te ferir mesmo. Sim, não, né? Levanta o diabo também. Levanta o diabo também. O diabo feriu a Jó, de tumores malignos, Jó 2,7. Desde as plantas dos pés até o alto da cabeça, né? Do alto da cabeça às plantas dos pés, de leva nele. Porque Deus sabia que Deus daria a Jó o dobro, e o diabo estaria enganado. O diabo estava enganado em relação a Jó, porque falou assim: Jó está te servindo e tem de tudo. Ele está te servindo em vão, debate. Mas tira dele o que tem. Aí você pode tirar. Você só não pode tirar a vida dele. Porque Deus confia em Jó. Deus confia em mim, Deus confia em você. Mas se a gente se torna rebelde e negligente, vem que vai ser assim. Perda de emprego, sabe? Situação terrível. Você não pode imaginar. Eu não quero nem saber uma tempestade provocada por Deus. Terrível. E a Cracolândia está aí para falar com os presídios, superlotados de pessoas. Um talhão de governador, na verdade, 10 quilos, às vezes até mais, preso, um cubículo, um cômodo muito pequeno. Você imagina, bem, o mau cheiro de urina, de fezes, né? Lá dentro do cubículo, a Cracolândia. Então Deus é amor, mas Deus é justiça. Você não está querendo, ele pode você. Não, mas eu sou pastor, ele me importa também. Para seguir de exemplo, ó, pastor. Muitos pastores desviados. Deus não é bonzinho, né? Deus é amor e é justiça. Deus faz o que é certo. Se você fizer o que é certo, Deus faz o que é certo. Fala, graças a Deus. Mesmo assentado, digam comigo assim: Senhor, nosso Deus, confio sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confio a obra das nossas mãos. Esse pedido você faz em nome de Jesus Cristo, Deus confia nele. Deus confia mesmo. E aí você entra no processo de crescimento. Por exemplo, eram 12 discípulos. Aí ficaram assim, mais chegados, mais próximos, mais íntimos. Pedro, Tiago e João, dos dois. João é mais íntimo ainda, foi o último a morrer. Jesus entregou a mãe dele, a Virgem Maria, aos cuidados de João. E João, o apóstolo João, levou a Virgem Maria, que já não era mais ele, para a casa dele, não é para a casa dela não. Por que ele levou para a casa dele e não para a casa dela, da Virgem Maria, da mãe de Jesus? É porque os seus meios irmãos eram incrédulos. Então seria infinitamente melhor a mãe de Jesus estar com João, que era amigo do filho de Jesus, do que ficar lá na casa dela, entre os meios irmãos de Jesus, filhos de Maria e filho de José, que eram incrédulos. E foi o último a morrer. Não, eu estou falando isso aqui, mas eu vou ter que ver com vocês. Eu falei isso na viagem, na última viagem de trem, eu falei isso com a senhora. É João 7, sim. Eu vou ler, João 7, sim. Ela anotou no celular. João 7, sim. Ela anotou, eu estou perante Deus, viu? Estou perante Deus. Jesus disse assim: eu sou a verdade e o Pai da mentira. Eu estou falando que a senhora pegou o celular e anotou. Estou falando João 7, sim. Eu vou ler para vocês. Que vale a pena ser mais íntimo, mais chegado, mais próximo de Jesus. Mais próximo a Jesus.
João 7, versículo 5. E é claro, vocês, querendo, leiam o capítulo todo. Mas acima do número 7, capítulo 7, aí eu vou ler acima do número 7. Não vou ler o versículo, não. Eu vou ler acima do número 7. Digam comigo assim: a incredulidade dos irmãos de Jesus. Então, agora eu vou ler o versículo 5. Pois nem mesmo os seus irmãos, os meios irmãos de Jesus, criam nele. Então, os meios irmãos de Jesus, quer dizer, filhos de Maria, filho de José, meios irmãos. E Jesus não tem pai humano. Jesus não tem pai biológico. Se ele tivesse pai biológico, nasceria em pecado igual a nós, e seria condenado, sujeito à condenação eterna. Ele não entraria, não retornaria ao céu. Assim como Deus expulsou do Éden, do paraíso, Adão e Eva, Jesus Cristo não entraria lá. Se ele tivesse perdido o diabo. Então os meios irmãos eram incrédulos. Então Jesus entregou a mãe dele aos cuidados de João. E João levou a mãe de Jesus para a casa dele, para a casa de João, não é para a casa dela não. Porque lá na casa dela estavam os seus meios irmãos que eram incrédulos. Agora está chegando um momento emocionante, viu? Fala comigo assim: Jesus é a mão cheia de Deus Pai para nós. E se você pedir de hoje em dia, pedir a Deus, você está fazendo, não é mentira? Você está falando, Deus confia nas obras das minhas mãos, eu confio, você está fazendo, eu confio sim. Agora, se você não fizer nada, ficar só, ele não vai fazer isso. Ele vai chamar de hipócrita, mentiroso, enganador, filho do diabo. O que você está falando? Eu confio, você não faz nada, você vai confiar o quê? Se você não faz, pode fazer, mas não faz. Você sabia que tem muita gente? Você sabia que tem muita gente, milhares e milhares de pessoas, que pensam o seguinte: eu vou ser batizado nas águas, eu já estou salvo. Não, a gente não sabe nada não. Você sabe quem é que te salva? É só Jesus. Fala com Jesus é o Salvador do mundo. Não estou nem água, não. Quando você desce as águas batismais, subentende-se que você já está salvo. Você desce sendo salvo. Você não vai ser salvo, não. A água não lava pecado, não. Águas batismais não lavam pecado. O Papa que pensa assim, jogar água na cabeça, não. Muitos pastores já não estão pregando o que eu estou pregando aqui, não. Porque, sabe, não ajuda muita gente. Está falando o que eu estou falando aqui agora? O que você está ouvindo, então, se você pedir a Deus para confirmar as obras das suas mãos, e é verdade, ele confirma mesmo. E a sua família vai ficar maravilhada, sabe? Porque Deus vai confirmar as obras das suas mãos. Porque você recebe de Deus e planta, você recebe e faz. A sua fé é uma fé operante, não é fé inoperante. É uma fé que opera, que faz. Porque você tem o Espírito Santo e tomou posse, você está tão grande de salvação, guiado pelo Espírito Santo, você faz e pega Deus e Deus consolida a obra que você faz. E muita gente vai se alegrar por causa que você faz. Deus vai ser glorificado por causa da sua vida, porque você faz e Deus consolida. Deus confirma porque você faz e é verdade. Então vamos ficar de pé.